Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Enquanto o mundo apontava os holofotes para os grandes capos, ele agia nas sombras. Influenciava organizações inteiras, mas nunca chamava atenção. Juan José Esparragosa Moreno, ou como o submundo o conhecia, El Azul. Discreto, calculista e frio, essa era sua maneira de agir. Ele foi o arquiteto silencioso por trás da aliança das maiores organizações do México. E sua história é tão misteriosa que até hoje ninguém sabe se ele realmente teve seu fim. Prepare-se para conhecer o homem que viu os maiores capos caírem e jamais perdeu o controle. Se você curte histórias reais, já se inscreve no canal e clica no botão de Hyper, porque aqui o conteúdo é direto e baseado em fatos reais. Bora pro vídeo. Era uma noite perfeita na cidade do México. A data, 16 de setembro de 1988, marcava o dia da independência mexicana. Os cidadãos celebravam com música, desfiles e fogos de artifício. Mas o cenário estava mais calmo nos bairros ricos. Lá, um funcionário do governo chamado Florentino Ventura desfrutava de uma noite íntima de churrasco com sua esposa e uma amiga dela. A reputação de Ventura havia alcançado um status quase mítico no México. Ele era conhecido como El Tigre, ou o Tigre. Estoureiro, ele se tornou policial nos anos 40 e nos anos 70 já era aclamado internacionalmente por ter derrubado alguns dos mais notórios chefes do tráfico de drogas do México. De acordo com o relatório da polícia, Ventura teve uma discussão acalorada com sua esposa. Ele atirou nas duas mulheres com uma pistola de calibre .45 antes de colocar a arma em sua própria boca. Os filhos de Ventura se recusaram a aceitar a decisão oficial do legista. Eles acreditavam que seus pais haviam sido assassinados e que policiais corruptos estavam encobrindo o crime. Rumores sugerem que a origem do tiroteio remonta a Juan José Esparragosa Moreno, conhecido como El Azul. El Azul caminhou entre um mar de mesas, rindo enquanto cumprimentava seus visitantes. Aos convidados, Joaquim El Chapo Guzmán e Miguel Ángel Martínez, foi oferecida a possibilidade de escolher o jantar: lagosta, lombo ou paizão, com uísque ou conhaque para acompanhar a refeição. A cocaína também estava disponível, se os convidados desejassem. Uma banda folclórica mexicana se apresentava ao vivo. O lugar parecia uma boate, mas na realidade, os homens estavam conversando dentro das celas do Presídio Sul, uma penitenciária ao sul da cidade do México. O ano era 1987 e El Azul havia cumprido apenas alguns meses de uma sentença de 7 anos. Mas você nunca desconfiaria pela maneira como ele e seus convidados eram tratados. El Azul tinha alcançado esse status elevado na prisão, em parte por causa de seu poder dentro do crime. Ele era uma lenda do cartel de Guadalajara, o cartel de drogas mais poderoso do México. Além disso, como um ex-agente do governo, El Azul desfrutava de laços estreitos com oficiais corruptos, governadores e generais militares. Ele mantinha esses laços com pagamentos frequentes de milhões de pesos em subornos. Estava claro para todos no Presídio Sul: El Azul dirigia o lugar. Os guardas lembravam dele carinhosamente como um homem jovial que usava seu dinheiro para fazer coisas boas, mesmo na prisão. Além da boate que montou em seu bloco de celas, ele pagou a construção de uma fonte ornamentada no pátio e também mandou construir um playground para as crianças que fossem visitar o presídio.
Não foi apenas o dinheiro do El Azul que dominou a prisão, foi também a maneira como ele se portava. Sua natureza lisonjeira, charmosa e descontraída fazia com que as pessoas se dessem bem com ele. Ele era a pessoa ideal para o papel de pacificador. Se surgissem disputas sobre territórios e rotas de tráfico no submundo, El Azul era o diplomata que apaziguava os homens para uma trégua. Mas, na noite em que El Chapo e Martínez foram visitá-lo em 1987, uma trégua era a última coisa em que pensavam. El Chapo queria vingança. Ele e sua equipe estavam no meio de uma rixa com os irmãos Arellano Félix, Ramon e Benjamin. Até pouco tempo atrás, todos eles haviam trabalhado sob a proteção do Cartel de Guadalajara, que operava em todo o corredor noroeste do México. Mas os irmãos Arellano Félix haviam acabado de se separar do grupo para controlar uma operação própria em Tijuana. A separação gerou atritos e os irmãos Arellano Félix acabaram matando 2 dos amigos de El Chapo na disputa. El Chapo estava disposto a se vingar e matar os 2 irmãos. No final dos anos 80, El Chapo não era um chefe do crime internacionalmente reconhecido como é hoje. Ele era apenas um pistoleiro de baixo escalão e não iria para a guerra até obter o consentimento do renomado pacificador. O pacificador, como seu apelido sugeria, não gostava de violência. El Azul costumava dizer: "O negócio das drogas não é feito com balas." Mas ele entendia que nesse ramo de trabalho, um pequeno assassinato às vezes era inevitável. Assim que ouviu a história de El Chapo, ele deu permissão para retaliar. E assim a guerra de El Chapo com os irmãos Arellano Félix foi iniciada. Uma guerra que ceifaria dezenas de vidas antes de ser resolvida. No final da reunião, El Chapo e Martínez agradeceram ao pacificador e foram embora. El Azul foi escoltado de volta à sua cela, confortável em saber que o que quer que acontecesse entre os chefes do tráfico, ele estaria seguro dentro da prisão. Ele se retirou para seu aposento, um quarto privado, mantido limpo e arrumado por uma equipe completa de assistentes pessoais. Juan José Esparragosa Moreno estava acostumado a uma vida de conforto e luxo. Ele nasceu em 1949, durante um período em que o México desfrutava de crescimento econômico e estabilidade sem precedentes. A família Esparragosa Moreno administrava um rancho na pequena cidade de Huixopa, em Sinaloa, no México. O rancho era próspero o suficiente para que El Azul herdasse 50 milhões de pesos, o que equivalia a cerca de 2 milhões de dólares na época. Ao rememorar sua infância, El Azul descreveu sua mãe como sendo exigente e severa. Mas seu pai era uma figura indulgente que tinha tendência de mimá-lo. Ele era o mais novo dos 7 filhos da família. El Azul e seu pai sempre foram próximos. Eles pareciam ter uma compreensão mútua para ignorar o mau comportamento um do outro. Quando era criança, El Azul uma vez encontrou o pai no celeiro com outra mulher. O garoto ficou em choque por um momento, depois simplesmente fechou a porta do celeiro e nunca mais mencionou o incidente. El Azul largou a escola quando tinha 16 anos, por volta de 1965. Ele se preocupava com o que sua família ia dizer, mas seu pai não se incomodou. Ele ajudou o filho a abrir uma pequena mercearia, onde o garoto aprendeu a arte do atendimento ao cliente e da venda. Mas o jovem estava de olho em outro tipo de negócio. Sinaloa faz parte do Triângulo Dourado do México, uma área com solo seco e condições climáticas perfeitas para o cultivo de papoila e cannabis. Em Sinaloa e nos estados vizinhos, o tráfico de drogas é uma das profissões mais populares. El Azul não contrariou essa tendência e começou a traficar drogas aos 20 anos de idade. Apesar da juventude, ele não era um pequeno traficante de rua. Ele trabalhava em uma operação de tráfico em larga escala, dirigida por um homem chamado Juan José Parra, também conhecido como El Diablo ou O Diabo. Mas assim que entrou no negócio das drogas no final dos anos 60, as coisas começaram a mudar em Sinaloa, impulsionadas por uma alteração na política de drogas dos Estados Unidos, após a eleição de Richard Nixon em 1968. Nixon associou as drogas com grupos de esquerda e agitadores anti-guerra do Vietnã.
Ele chamou o abuso de drogas de inimigo público número 1 e depois de tomar posse, lançou oficialmente a guerra às drogas nos Estados Unidos. Em setembro de 1969, a administração Nixon iniciou a Operação Interceptação, uma política que mudou drasticamente a maneira como os agentes alfandegários administravam as viagens através da fronteira. Anteriormente, os agentes costumavam parar 1 em cada 20 carros na fronteira para verificar se havia drogas ou contrabando. Uma vez que a nova lei entrou em vigor, os agentes foram obrigados a realizar uma inspeção de 3 minutos em cada veículo que viajasse do México para os Estados Unidos. O governo mexicano foi informado da nova política poucos dias antes dela ser implementada, e eles ficaram furiosos. Na primeira semana, os agentes alfandegários pararam 2.384.079 carros. Após reclamações do presidente e do ministro das Relações Exteriores do México, os Estados Unidos concordaram em abandonar a Operação Interceptação, desde que o governo mexicano concordasse em cooperar com os esforços dos Estados Unidos para conter o tráfico de drogas. A polícia mexicana cumpriu sua parte do acordo. No início dos anos 70, eles intensificaram seus esforços para atacar o fluxo de drogas, especificamente através do Triângulo Dourado. Em 1970, a polícia mexicana parou um caminhão que passava por Culiacán, em Sinaloa. Em uma rápida busca, eles descobriram 700 quilos de maconha. O motorista era Juan José Esparragosa Moreno, de 21 anos. A seguir, vamos analisar o resultado do primeiro grande envolvimento de El Azul com a lei. Sinaloa era um centro de tráfico de drogas na década de 60. Mas perto dos anos 70, o governo mexicano intensificou suas práticas de fiscalização de drogas em resposta à pressão dos Estados Unidos. Uma das primeiras vítimas da repressão foi Juan José Esparragosa Moreno, mais conhecido como El Azul. Em 1970, El Azul foi preso quando tentava transportar 700 quilos de maconha através de Sinaloa. Ele foi acusado de tráfico e crimes contra a saúde pública e condenado a 5 anos de prisão. Talvez a riqueza e o status familiar de El Azul o tenham protegido. Ou talvez um acordo tenha sido feito pelos altos funcionários da rede de tráfico para os quais ele trabalhava. Seja qual for o motivo, os advogados foram capazes de apelar com sucesso. E El Azul foi solto após 9 meses atrás das grades. Esse incidente não afastou o contrabandista de 21 anos do tráfico de drogas. Mas isso o motivou a manter um perfil discreto. A partir daí, El Azul evitou roupas chamativas e carros caros. Ele manteve um temperamento equilibrado e se absteve de brigas públicas com quem quer que fosse. Seu objetivo era permanecer o mais discreto possível. Ele foi inteligente em não chamar a atenção para si mesmo. Os esforços antidrogas do México em Sinaloa continuavam. Em 1975, o governo mexicano lançou a Operação Condor para erradicar os campos de papoula e maconha localizados nas montanhas do Triângulo Dourado. Helicópteros doados pelos Estados Unidos começaram a patrulhar as montanhas de Sierra Madre e despejaram herbicidas em milhares de acres de terra para destruir as plantações de drogas. As batidas militares e policiais também aumentaram em meio à repressão. A Agência Antidrogas dos Estados Unidos, recém-criada em 1973, enviou dezenas de agentes para ajudar as autoridades mexicanas. A Operação Condor destruiu com sucesso milhões de dólares em colheitas. Mas isso não acabou com o tráfico de drogas. Com o aumento da pressão em Sinaloa, os senhores do tráfico simplesmente se mudaram para outras partes do México. Os principais membros do tráfico de drogas de Sinaloa viajaram centenas de quilômetros pela costa do Pacífico e se reuniram na segunda maior cidade do México, Guadalajara. Em meados da década de 70, El Azul acompanhou a nova onda e começou uma nova vida com uma nova família. Em 1972, El Azul, com 23 anos de idade, entrou em um relacionamento de longo prazo com 2 mulheres diferentes, Maria Guadalupe Castellón Payán e Ofélia Monson Araújo. Ele se referia a ambas as mulheres como suas esposas.
Embora, como a bigamia é ilegal no México, a legalidade exata dessas relações não é clara. Mas o compromisso dele com as duas mulheres era genuíno e ele manteve os relacionamentos por décadas. Ambas mulheres deram à luz seus filhos em 1972. El Azul era intensamente dedicado à sua família. Ele tinha a reputação de ser amável e gentil, mas qualquer ameaça às suas esposas ou filhos imediatamente trazia à tona seu lado mortal. Um de seus fornecedores aprendeu isso da maneira mais difícil. Depois de montar uma loja em Guadalajara, El Azul acrescentou comprimidos de prescrição médica ao seu inventário de medicamentos, fornecidos por um médico chamado Rodrigues. Em um dia de primavera de 1976, o médico visitou a casa de El Azul. Ele não estava lá, mas o médico encontrou Maria Guadalupe, grávida de 8 meses e sozinha, exceto por seu filho de 4 anos. O médico a encurralou e a agrediu sexualmente. Dias depois, um sedã vermelho e uma caminhonete pararam em frente ao consultório do médico no movimentado bairro comercial de Santa Teresita. Os transeuntes ouviram 5 tiros vindos de dentro do prédio. Um par de figuras correu para fora, saltou para dentro dos carros e partiu em disparada. O médico foi encontrado morto a tiros em seu consultório. Os 2 pistoleiros foram presos e um deles confessou que o assassinato havia sido ordenado por um homem chamado El Azul. A polícia de Guadalajara nunca tinha ouvido falar de ninguém com esse pseudônimo. Com os 2 assassinos sob custódia e nenhuma outra pista sobre o misterioso El Azul, eles não fizeram nenhum esforço para encontrá-lo. A polícia nunca suspeitou que o homem que eles estavam procurando era um dos seus. Em algum momento nos anos 70, El Azul se tornou um agente da agora extinta Agência de Inteligência Mexicana, a Direção Federal de Segurança, ou DFS. Dada sua atividade criminosa, El Azul pode parecer um candidato improvável para uma carreira na aplicação da lei. Mas a corrupção dentro da DFS era tão desenfreada que a agência federal era vista como uma espécie de carreira para os criminosos. Muitos dos comandantes da agência protegiam diferentes cartéis em troca de subornos ou até mesmo participavam diretamente de operações de contrabando de drogas. Então, ao aceitar um emprego no governo federal, El Azul estava apenas avançando na sua carreira como traficante de drogas. Através de seu trabalho com a DFS, ele conheceu Miguel Ángel Félix Gallardo. Eles tinham muito em comum. Os 2 estavam na casa dos 30 e poucos anos e nasceram em Sinaloa. Félix Gallardo era policial estadual e tinha se tornado o guarda-costas pessoal de Leopoldo Sanches Celes, o ex-governador de Sinaloa. Como El Azul, Félix Gallardo havia se mudado para Guadalajara em meados dos anos 70, quando as batidas militares em Sinaloa tornaram insustentável um negócio de drogas por lá. Com suas conexões políticas, Félix Gallardo não teve problemas para construir um novo império em Guadalajara. Quando os negócios floresceram no final dos anos 70, ele procurou por tenentes qualificados para manter sua operação funcionando, e El Azul chamou sua atenção. El Azul não decepcionou as expectativas. Ele provou ser um excelente negociador, conhecido por aliviar rapidamente a tensão com brincadeiras e conversa fiada. O informante descreveu El Azul como um capitão muito habilidoso. Ele se dá bem com todo mundo. Ele não é um assassino e mata por matar. Ele usa seu dinheiro com inteligência e faz tudo isso com carisma. Por causa disso, ele não é apenas respeitado pelos traficantes de drogas. Ele é amado. Em poucos anos, El Azul se tornou um dos principais conselheiros de Félix Gallardo. Eles presidiram o que estava prestes a se tornar o mais poderoso império de drogas que o México já havia visto. Em meados dos anos 70, Félix Gallardo conheceu Juan Mata Ballesteros, um traficante de drogas hondurenho que tinha conexões com o cartel de Medellín, na Colômbia. Até então, a cocaína colombiana nunca havia passado pelo México. Ela era transportada diretamente para os Estados Unidos. Mas Mata Ballesteros viu uma oportunidade de trabalhar em conjunto. Mata Ballesteros intermediou um acordo para que Félix Gallardo
ajudasse a contrabandear cocaína colombiana através do México e para o sul da Califórnia. Em troca, Félix Gallardo seria pago em cocaína, que ele então poderia vender através de sua própria rede de distribuição com uma margem de lucro extra. Obviamente, foi uma jogada inteligente para Félix Gallardo. Enquanto o governo mexicano estava ocupado destruindo as plantações de papoula e maconha, ele começou a vender um produto mais lucrativo do que a maconha e a heroína juntas. Ele fez uma parceria com Ernesto Fonseca, apelidado de Dom Neto, que contrabandeava cocaína para fora do Equador há anos. A organização deles ficou conhecida como o Cartel de Guadalajara. Com suas conexões políticas e os enormes lucros provenientes da cocaína, Félix Gallardo se tornou o supervisor de quase toda a distribuição de drogas no México. El Azul se tornou indispensável para o cartel, resolvendo disputas internas sobre rotas de tráfico, fazendo acordos e negociando as regras de operação da organização. O Cartel de Guadalajara foi tolerado pelo governador do estado de Jalisco, Henrique Álvares del Castillo, porque os traficantes frequentemente investiam na comunidade. Em poucos anos, hotéis de luxo modernos moldaram a linha do horizonte de Guadalajara. Restaurantes e boates da moda atraíram turistas. E propriedades foram construídas para abrigar os novos ricos residentes da cidade. Ninguém se importou que a transformação da cidade fosse financiada pelo dinheiro da droga. As rígidas iniciativas antidrogas do governo federal mexicano também haviam desacelerado em 1977. Os traficantes de drogas desenvolveram um acordo tático com a polícia mexicana. Eles eram proibidos de atacar crianças, matar funcionários do governo ou perpetuar a violência de rua. Eles foram autorizados a transportar drogas para os Estados Unidos, mas não foram autorizados a vendê-las dentro das comunidades mexicanas. Enquanto os cartéis cumprissem essas regras, a polícia os deixaria em paz. Não foi tão difícil evitar a violência. Como o Cartel de Guadalajara quase detinha o monopólio do tráfico de drogas mexicano, eles raramente tinham que recorrer à guerra de gangues. Sua oferta era ilimitada e, com a disseminação da cocaína no início dos anos 80, a demanda por drogas permaneceu alta, como sempre. Em 1981, com apenas 32 anos de idade, El Azul estava ganhando milhões de dólares dirigindo operações para o cartel de Guadalajara. Naquele ano, ele foi abordado pelo sócio de Félix Gallardo, Dom Neto, e outra estrela em ascensão dentro do cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Uma vez que os esforços de erradicação das drogas no México haviam diminuído, Dom Neto e Caro Quintero queriam reativar as vastas plantações de maconha que haviam supervisionado em Sinaloa. A cocaína era uma boa fonte de dinheiro, mas o cultivo da maconha era a especialidade de Caro Quintero. Ele já havia dividido algumas centenas de acres de terra no deserto, a cerca de 320 quilômetros a nordeste de Guadalajara. E ele queria plantar uma safra ainda maior no estado de Chihuahua. Caro Quintero já havia investido 20 milhões de dólares do seu próprio bolso nessa enorme plantação, mas ele esperava levantar mais fundos para financiar seu empreendimento. El Azul concordou em emprestar 4 milhões de dólares para a dupla iniciar as plantações. Não parecia arriscado, já que a maconha havia se tornado um alvo de baixa prioridade para o governo. Em 1981, Caro Quintero construiu um rancho como nunca tinha sido visto antes pelos chefes do tráfico de drogas. Ele criou 5 locais de cultivo maiores que campos de futebol, quartéis para milhares de trabalhadores, poços de irrigação de alta tecnologia e vastas unidades de armazenamento. A plantação, que ele chamou de Rancho Búfalo, produzia uma safra no valor de bilhões de dólares, o que prometia um retorno exponencial sobre o investimento que El Azul havia feito. Era uma boa soma aos 5 bilhões de dólares que o cartel de Guadalajara obtinha com as vendas de cocaína a cada ano. O corretor hondurenho Juan Mata Ballesteros
era dono de uma companhia aérea chamada Cético, que usava para enviar aviões cheios de cocaína para os desertos mexicanos com regularidade. No início dos anos 80, os negócios da Cético se concentravam em duas atividades principais: o transporte de drogas da Colômbia para o México em nome do cartel de Medellín e o transporte de armas para a Nicarágua em nome da CIA. Mata Ballesteros havia sido recrutado pela CIA para ajudar os rebeldes anticomunistas do Contras na Nicarágua. A CIA alegou não ter ideia de que os aviões que usavam para enviar armas para os Contras também eram usados para contrabandear drogas para os Estados Unidos. Dado o status conhecido de Mata Ballesteros como um criminoso da DEA, isso é difícil de acreditar. De qualquer modo, o novo trabalho de Mata Ballesteros como um funcionário da CIA não inibiu seu envolvimento no tráfico de drogas. Nem o fato de que, de acordo com relatórios da DEA, a CIA e a DFS mexicana usaram o rancho de Rafael Caro Quintero como campo de treinamento para soldados da guerrilha guatemalteca no início dos anos 80. A CIA descartou as acusações como sendo bobagem. Mas essa não seria a última vez que as duas agências dos Estados Unidos entrariam em conflito no México. Em 1980, um agente da DEA chamado Henrique Kiki Camarena assumiu uma missão em Guadalajara. Ele descobriu várias plantações de maconha de médio porte que acreditava ser de propriedade de Rafael Caro Quintero. O agente Camarena estava frustrado com a corrupção e a inação do governo, que permitia que o tráfico de drogas prosperasse. Suas investigações foram repetidamente dificultadas pela polícia mexicana, que parecia estar na folha de pagamento dos cartéis. Incluindo Juan José Esparragosa Moreno, também conhecido como El Azul. Em 1983, um relatório da inteligência mexicana listou o agente da DFS entre os supostos traficantes de drogas do país. Com a frágil fachada de sua carreira na DFS descoberta, a polícia emitiu vários mandados de prisão para El Azul. Mais tarde, naquele ano, as autoridades conseguiram prender El Azul enquanto ele viajava para a cidade fronteiriça de Mexicali. Mas ele ofereceu aos agentes 7 milhões de pesos e foi liberado por falta de provas. Subornos como esse frustravam o agente Camarena, que ansiava em dar um golpe duradouro contra o cartel de Guadalajara. Ele logo teria essa chance. Por volta de 1º de novembro de 1984, o escritório da DEA na Cidade do México recebeu uma denúncia sobre uma enorme fazenda de maconha em Chihuahua chamada Rancho Búfalo. Essa denúncia, combinada com as informações que o agente Camarena reuniu sobre Caro Quintero, deu à DEA provas suficientes para pressionar o gabinete do Procurador-Geral do México em deixá-los agir. 6 dias depois, helicópteros da DEA partiram ao amanhecer rumo ao deserto de Chihuahua. Em 1984, Juan José Esparragosa Moreno, de 35 anos, também conhecido como El Azul, havia se tornado um membro importante do cartel de Guadalajara. Ele já estava ganhando milhões com seu investimento na enorme plantação de maconha de seu parceiro, Rafael Caro Quintero, no Rancho Búfalo, no deserto de Chihuahua. Era típico do estilo de El Azul oferecer um apoio silencioso aos seus parceiros mais ousados e depois colher as recompensas nos bastidores. Mas a ousadia de Caro Quintero era demais para o obstinado agente da DEA, Kiki Camarena. Após monitorar as atividades de Quintero durante anos, a DEA, juntamente com as autoridades mexicanas, decidiu destruir a plantação de Chihuahua em novembro de 1984. A plantação era tão grande que eles levaram 2 dias para inspecionar toda a propriedade. Nenhum dos agentes jamais havia visto tanta maconha em um só lugar. Eles apreenderam e destruíram milhares de toneladas de safras, avaliadas em 8 bilhões de dólares. A revista Time chamou de o confisco do século, alegando que a quantidade de maconha apreendida havia estabelecido um novo recorde mundial. Foi um duro golpe para todo o cartel de Guadalajara, mas Caro Quintero era o mais furioso e não tinha a intenção de ficar calado. Se a DEA pretendia enviar uma mensagem, ele enviaria outra de volta.
3 meses após o ataque de novembro de 1984, agentes mexicanos da DFS cercaram o agente Camarena em plena luz do dia na rua em frente ao consulado dos Estados Unidos. Eles o raptaram e o levaram para uma fazenda de Félix Gallardo, onde foi brutalmente torturado por Caro Quintero e vários outros. Os homens interrogaram Camarena sobre quais líderes de cartel ele estava rastreando, quais autoridades mexicanas haviam sido implicadas e se havia outras operações de ataque planejadas pela DEA. Eles tinham um médico ao lado para injetar anfetaminas em Camarena para garantir que ele ficasse acordado durante todo o interrogatório. Depois de 30 horas de tortura, eles perceberam que Camarena não sabia de nenhuma informação útil. Então, finalmente, o mataram, perfurando seu crânio com uma furadeira elétrica. A morte do agente Camarena ainda é um mistério. Várias testemunhas oculares da DFS disseram à DEA que funcionários do governo mexicano e agentes da CIA participaram do sequestro. O homem que dirigiu os interrogatórios, de acordo com 2 testemunhas que permaneceram anônimas, era um oficial da CIA chamado Félix Rodrigues. Félix Rodrigues foi posteriormente implicado como parte do caso Irã-Contras, no qual a CIA estava envolvida na venda ilegal de armas e possivelmente no tráfico de drogas para financiar o exército rebelde contra na Nicarágua. Como mencionamos anteriormente, Juan Mata Ballesteros e possivelmente Rafael Caro Quintero também estiveram envolvidos no escândalo. A investigação interna da DEA indicou que o agente Camarena tinha chegado perto de descobrir a ligação financeira entre a CIA e Caro Quintero. E os agentes da CIA haviam encorajado o assassinato de Camarena para encobrir o escândalo. A CIA, entretanto, nega qualquer envolvimento no assassinato e questiona a credibilidade das testemunhas oculares anônimas. Talvez nunca saibamos ao certo quem deu a ordem, mas foi o cartel de Guadalajara que executou a ação. Ao matar o agente Camarena, eles quebraram o código que lhes dava a rédea solta. O governo mexicano não podia ignorar o assassinato de um oficial da lei, especialmente aquele que tinha um passaporte estadunidense. A reação foi imediata. O oficial Florentino Ventura, apelidado de El Tigre, assumiu o caso contra os chefes do crime. Os contemporâneos de Ventura o chamavam de o policial mais poderoso e mais temido do país. Ele foi chefe da divisão antidrogas da Procuradoria-Geral e também diretor da divisão mexicana da Interpol. Os colegas de Ventura disseram que ele nunca poderia ser comprado, mas ele não tinha necessariamente um registro imaculado. Ele era conhecido por seu tratamento implacável com os criminosos que interrogou. Alguns disseram que seus métodos equivaliam à tortura. Uma das razões pelas quais Ventura era tão temido era porque ele colecionava segredos dos chefes do crime. Ele fez questão de aprender sobre as relações do submundo através de sua vasta rede de informantes, rastreando os líderes do cartel de Guadalajara um a um. Em 7 de abril de 1985, 2 meses após a morte de Camarena, as autoridades prenderam o líder do cartel de Guadalajara, Dom Neto, na cidade de Puerto Vallarta. Rafael Caro Quintero fugiu para Costa Rica, mas foi preso por lá no dia 4 de abril. Seu próximo alvo era El Azul. El Azul pode não ter tido envolvimento direto no assassinato, mas como um dos líderes de alto escalão do cartel de Guadalajara e um financiador da plantação de maconha que tinha sido queimada, ele também foi envolvido. O maior trunfo de El Azul era sua capacidade de permanecer fora do radar. Ele não chamava a atenção para si mesmo e usava seu charme e seu dinheiro para ganhar a lealdade dos criminosos e das autoridades governamentais. Mas ele sabia que Florentino Ventura seria imune ao seu magnetismo e aos seus subornos. Na primavera de 1986, El Azul estava escondido na periferia de Santiago de Querétaro. Ele pensou que lá poderia ser um lugar seguro, mas Ventura o rastreou. Em uma tarde de março, Ventura liderou um grupo de 6 oficiais para o complexo de El Azul. Eles arrombaram a porta, jogaram El Azul no chão e o chutaram nas costelas.
Insatisfeito, Ventura começou a gritar com a esposa de El Azul, Ofélia, que também estava na sala. El Azul tentou intervir. Você me pegou. Não se meta com minha família. Eu sou aquele que você quer. Isto não é o que os homens fazem. Ventura riu e esbofeteou o traficante na cara. Em seguida, ele algemou o filho de 13 anos de El Azul e fez os pais assistirem enquanto os oficiais espancaram o garoto. Mais tarde, Ventura se gabaria de ter sido o único oficial que havia conseguido capturar El Azul. Mas ele não se gabaria por muito tempo. Florentino Ventura morreu de um aparente suicídio 2 anos depois, em 1988. E muitos acharam a morte suspeita. Relatórios também afirmam que os 6 oficiais que acompanharam Ventura para prender El Azul foram mortos durante as 2 décadas seguintes. Aqueles próximos a El Azul consideram isso uma coincidência. Em março de 1986, El Azul, com 37 anos, foi condenado por tráfico de drogas. Ele recebeu uma sentença de 7 anos. Mas a prisão foi apenas um degrau abaixo para ele. El Azul tinha dinheiro e influência suficientes para renovar a penitenciária e transformar o lugar em seu hotel pessoal. Mas apesar de sua personalidade extrovertida, seus registros de presidiário revelam um homem atormentado por ansiedades profundas. Durante reuniões com psicólogos da prisão, ele mostrou sinais de ser hipocondríaco. Ele se preocupava incessantemente com sua saúde e seu futuro. Seus medos podem ter sido exacerbados pela morte de seus pais 5 anos antes. Ambos morreram de câncer com poucos meses de diferença. Muitos criminosos notórios são conhecidos por sua bravura destemida. Mas El Azul não era o tipo de homem que se entusiasmava com o perigo. Ele confessou que estava com medo de morrer. Ele sofria com pesadelos e dizia que seus encontros anteriores com a morte o assombravam. Outros eventos podem ter contribuído para sua ansiedade. Como uma figura-chave no cartel de Guadalajara, El Azul foi parte de uma classe intocável. Mas o reinado do grupo estava chegando ao fim. Em 8 de abril de 1989, a polícia mexicana invadiu a mansão de Miguel Ángel Félix Gallardo, em Guadalajara, enquanto ele tomava café da manhã com a esposa e os filhos, ainda de pijama. Oficiais prenderam o traficante e o exibiram algemado diante da imprensa. Félix Gallardo foi condenado a 37 anos de prisão por seu papel no assassinato de Camarena. Ele permanece encarcerado em uma prisão federal mexicana até os dias de hoje. Com a prisão do último líder, o cartel de Guadalajara entrou em colapso. A partir de então, traficantes como El Azul tinham um futuro incerto. De suas celas, El Azul, El Padrino e outros líderes supervisionaram a dissolução da organização. Pouco depois da prisão de Félix Gallardo, eles convocaram uma reunião de cúpula em Acapulco para dividir o antigo império. De acordo com alguns relatórios, El Azul recebeu permissão para sair da prisão para participar da reunião. Os líderes concordaram em dissolver a operação, outrora nacional, em cartéis separados ao longo da costa do Pacífico. Os territórios de Tijuana, Sinaloa e Juárez teriam líderes separados, cada um dirigindo uma organização distinta com suas próprias regras e hierarquias. Mas os líderes concordaram em manter uma aliança para reduzir as tensões e manter a ordem. Essa aliança era conhecida como a Federação. Os termos do acordo especificavam que cada líder do cartel poderia passar pelos territórios dos outros, desde que pagassem uma taxa ao proprietário do território. O território, na cidade fronteiriça de Juárez, foi concedido ao sobrinho de Dom Neto, um dos líderes emergentes do narcotráfico, Amado Carrillo Fuentes. Carrillo Fuentes havia sido preso por tráfico de drogas em 1989, pouco antes da prisão de Félix Gallardo. Ele cumpriu pena na mesma prisão que El Azul e suas sentenças se sobrepuseram. El Azul estava no cartel de Guadalajara há mais tempo que Carrillo Fuentes, mas percebeu que as ambições de Carrillo superavam as suas próprias. Carrillo começou a reivindicar o título de chefe do tráfico de drogas mais poderoso do México. E El Azul deu ao jovem seu apoio, bem como sua aprovação. Carrillo Fuentes não ficou na prisão por muito tempo. Ele
ele tinha uma conexão com o procurador-geral adjunto, que ele explorou para conseguir que sua condenação fosse anulada. Uma vez libertado da prisão, ele se propôs a alcançar seu objetivo: assumir o controle do fluxo de drogas através da costa norte do México no Pacífico. Em 1992, El Azul também foi solto, após cumprir 6 de seus 7 anos de sentença. Aos 43 anos, seus dias de mentor das figuras do cartel de Guadalajara tinham terminado. Mas sua vida como um chefão do crime estava apenas começando. Ele estava prestes a entrar em uma nova era do crime organizado. Gustavo Tarín Chaves tinha a reputação de ser um dos criminosos mais impiedosos da cidade de Juárez, no México. Se um chefe de cartel desejasse que alguém desaparecesse, Tarín cuidava disso com prazer. Ele estava disposto a matar qualquer um, por qualquer razão, até mesmo seu próprio irmão Alfredo, a quem ele matou após uma discussão pública no meio da rua. Em choque, uma testemunha perguntou: "Como você pode matar seu próprio irmão?" E Tarín atirou nela também. Os instintos criminosos fizeram dele um bem valioso para o cartel de Juárez. Naquela noite, em meados dos anos 90, seu trabalho foi recompensado com um convite para uma festa com todo o alto escalão do cartel. Enquanto bebia, Tarín notou um homem se aproximar dele. O sujeito não parecia ser notável. Não havia nada que o fizesse se destacar da multidão. Mas Tarín o reconheceu imediatamente. Era El Azul, um dos conselheiros mais próximos dos líderes do cartel. Tarín ficou tenso, mas ele se surpreendeu ao ouvir El Azul falar. Sua voz era suave. Ele disse a Tarín: Tente não puxar tanto o gatilho. Nosso negócio não dá certo quando tantas vidas são desperdiçadas. El Azul começou a traficar maconha no final dos anos 60, quando tinha apenas 20 anos de idade. Em meados dos anos 70, ele se juntou ao cartel de Guadalajara, uma organização criminosa que praticamente tinha o monopólio do comércio de drogas no México durante os anos 70 e 80. O cartel de Guadalajara subiu ao poder, em parte por causa de seus laços estreitos com a polícia mexicana e funcionários do governo. Mas esses laços foram cortados depois que o cartel realizou o assassinato de um agente mexicano-americano da DEA em 1985. Sob intensa pressão dos Estados Unidos, os dois principais líderes do cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, foram presos pelo assassinato do agente e condenados à prisão perpétua. Embora não estivesse diretamente ligado ao assassinato, a polícia também capturou El Azul, de 36 anos, que foi condenado a 7 anos de prisão por tráfico de drogas. Com todos os líderes do grupo atrás das grades, o cartel de Guadalajara se dividiu. Atrás das grades, El Azul ajudou Félix Gallardo a repartir os territórios do grupo e designar novos líderes para controlar cada região. Um dos territórios mais valiosos era a cidade fronteiriça de Juárez, Chihuahua, logo ao sul de El Paso, no Texas. Esse território foi deixado por Amado Carrillo Fuentes, cuja frota de aviões de contrabando de drogas lhe rendeu o apelido de O Senhor dos Céus. Carrillo Fuentes era sobrinho do líder do cartel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, mas ele não havia trabalhado com seu tio em Guadalajara. Carrillo Fuentes não se dava bem com o protegido de seu tio, Rafael Caro Quintero. Então ele foi enviado para trabalhar na cidade rural da fronteira de Ojinaga, 400 quilômetros a sudeste de Juárez. Apesar do exílio, Carrillo Fuentes rapidamente se estabeleceu como um visionário do tráfico de drogas, graças às parcerias que ele cultivava com fornecedores colombianos de cocaína. Após as prisões em massa da velha guarda do cartel no final dos anos 80, Amado Carrillo Fuentes fez seu nome como líder do que ficou conhecido como Cartel de Juárez. Carrillo Fuentes recrutou muitos subordinados competentes para ajudá-lo. Ele convocou os violentos irmãos Beltrán Leiva para agirem como executores do cartel. 3 desses 5 irmãos, Arturo, Alfredo e Héctor, eram conhecidos como Los Tres Caballeros, ou os Três Cavalheiros.
Carrillo Fuentes também se aliou a Ismael El Mayo Zambada, um traficante independente conhecido por sua perspicácia em política e finanças. Uma peça muito importante do quebra-cabeça ainda estava faltando. Amado precisava de um grande negociador para lidar com as comunicações com os fornecedores colombianos. El Azul, de 42 anos, foi solto da prisão em 1992 e Carrillo Fuentes aproveitou a situação para lhe confiar esse papel. El Azul não se importou de ser o vice-comandante de um homem mais novo e mais jovem. Ele havia aprendido que o homem que comandava frequentemente acabava na prisão ou morto. Era mais seguro ser o homem por trás do homem. E o homem que ele passou a servir já era uma lenda no mundo das drogas. Quando criança, Amado Carrillo Fuentes sonhava em ser piloto. Como chefe do tráfico, ele comandou uma frota de Boeing 727 e montou uma pista de pouso no meio do deserto de Chihuahua. De lá, ele movimentava dezenas de carregamentos aéreos clandestinos todas as noites, tendo cada avião carregado com até 20 toneladas de cocaína. El Azul uma vez brincou: há tantos aviões vindos da Colômbia para o México que parece uma invasão. Como havia feito com o cartel de Guadalajara, El Azul manteve o negócio do cartel de Juarez funcionando sem problemas, subornando políticos, policiais e generais militares. Ao encontrar oficiais da lei que não estavam em sua folha de pagamento, El Azul parecia ter a capacidade de desaparecer como um fantasma. Ele evitava roupas vistosas, joias e extravagâncias. Enquanto muitos de seus contemporâneos eram conhecidos por suas personalidades violentas, El Azul tratava todos, tanto amigos quanto inimigos, com o mesmo comportamento calmo e amigável. Um promotor federal mexicano de alto escalão admitiu ter encontrado com um homem de meia idade de fala mansa em um restaurante, enquanto esperava por uma mesa. Eles trocaram uma saudação educada, o homem de meia idade pediu licença e deixou o restaurante. O promotor não percebeu que tinha acabado de esbarrar em um dos mais poderosos traficantes do país até alguns minutos depois, quando sua equipe de seguranças entrou correndo e sussurrou que tinham acabado de ver o notório El Azul sair do restaurante. Provavelmente eles também não o teriam reconhecido se não fosse por uma caminhonete carregada de guarda-costas armados que chegaram para levá-lo embora. El Azul conseguiu permanecer fora do radar, apesar da enorme quantidade de dinheiro e poder que o cartel de Juarez acumulou nos anos 90. Carrillo Fuentes era um dos contrabandistas mais ricos do mundo na época. Alguns estimam que sua organização controlava metade de todo o narcotráfico do México. Este vasto império rendeu a Carrillo Fuentes um patrimônio líquido de aproximadamente 25 bilhões de dólares. E ele usou sua fortuna para construir uma enorme mansão ao estilo Taj Mahal no deserto, que ele chamou de o Palácio das Mil e Uma Noites. El Azul era mais discreto com sua riqueza. Ele não se opunha em gastar dinheiro, mas ao invés de construir grandes palácios no deserto, ele enviou seus filhos para universidades privadas na Europa e na América do Norte. Ele também investiu em empreendimentos residenciais, shopping centers e prédios de escritórios, acumulando lentamente propriedades por todo o México e nos Estados Unidos. Ele então usou esses negócios legítimos para lavar dinheiro de suas atividades ilícitas. Logicamente, nenhuma dessas propriedades estava em seu nome. Seus familiares, incluindo sua esposa, sua sogra e seus filhos, emprestaram suas assinaturas a escrituras e contratos, tornando mais difícil vincular os negócios legítimos com suas atividades criminosas. A fortuna de El Azul se multiplicou durante seu tempo com o cartel de Juarez. Mas os perigos do tráfico de drogas também se multiplicaram. Durante os dias do cartel de Guadalajara, havia pouca violência entre gangues, já que uma única organização controlava quase todo o tráfico de drogas do país. Mas sem um líder central para mantê-los unidos e organizados, as antigas facções do cartel degeneraram em rivalidade e guerra. No início dos anos 90, El Azul estava preocupado com as tensões que surgiam entre o cartel de Juarez
e seu principal rival, o Cartel do Golfo, que operava no lado oposto do país, ao longo da costa do Golfo. Os dias do monopólio do Cartel de Guadalajara tinham acabado, mas El Azul esperava que pudesse restaurar um pouco da paz e da unidade que todos os senhores do tráfico se lembravam. Em 1993, El Azul convenceu uma dúzia de líderes de gangues rivais das costas do Pacífico e do Golfo a se reunir em uma mesa. O objetivo da reunião era reduzir as tensões entre os rivais, estabelecer um sistema de regras claras e definidas e chegar a um acordo justo para cada grupo poder fazer negócios com fornecedores da Colômbia, do Peru e da Bolívia. El Azul atuou como mediador para os chefões enquanto eles elaboravam um acordo. O acordo foi chamado de A Paz do Norte. Depois que os detalhes foram acertados, a resolução solidificou a reputação de El Azul como o pacificador entre os traficantes. Por mais hábil que fossem fechar negócios, El Azul gostava de dar um passo adiante na criação de laços entre rivais ou aliados que um dia poderiam se tornar rivais. Ele fortaleceu o círculo interno do cartel de Juárez ao formar laços de sangue entre seus contemporâneos. Em meados dos anos 90, ele se tornou o padrinho do filho de Amado Carrillo Fuentes. Em 1995, El Azul também aprovou o casamento de seu próprio filho de 22 anos, Juan José Esparragosa Monzon, com Glória Beltrán Leiva, a irmã mais nova dos infames executores do cartel, os irmãos Beltrán Leiva. Enquanto administrava as relações interpessoais do cartel, El Azul também convenceu Carrillo Fuentes a deixar de lado sua rivalidade com outra estrela em ascensão no submundo, Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo havia trabalhado como pistoleiro de baixa hierarquia para o cartel de Guadalajara e depois que o grupo se dissolveu, ele uniu forças com o cartel de Juárez. Mas o Senhor dos Céus acreditava que o comportamento imprudente de El Chapo atraía muita atenção indesejada para sua operação. Nos anos 90, El Chapo cumpriu pena por tráfico de drogas e por envolvimento no assassinato de um cardeal católico que foi atingido no fogo cruzado durante um de seus tiroteios. Carrillo Fuentes ficaria feliz em ver El Chapo morto, mas El Azul achava que matar o jovem e promissor traficante seria um desperdício de talento. E pelo menos enquanto ele estivesse na prisão, suas tendências imprudentes estavam contidas. Foi difícil, mas El Azul convenceu Carrillo Fuentes a manter El Chapo vivo. Amado, o Senhor dos Céus, havia se tornado uma figura notória por mérito próprio em meados dos anos 90. Ele era um dos principais alvos do FBI, aparecendo regularmente na lista dos mais procurados. O governo mexicano emitiu vários mandados de prisão para ele. A polícia até tentou capturá-lo no casamento de sua irmã, mas ele foi avisado e conseguiu escapar 20 minutos antes da chegada dos oficiais. Sentindo o cerco se fechar, Carrillo Fuentes decidiu fazer uma cirurgia plástica para disfarçar sua aparência em julho de 1997. Teria sido uma estratégia brilhante se tivesse funcionado. Houve complicações durante o procedimento, provavelmente porque anos de uso casual de cocaína tinham enfraquecido o coração do criminoso. Supostamente, o Senhor dos Céus morreu na mesa de operação, com apenas 40 anos de idade. A palavra-chave é supostamente. Nem todos acreditam que o corpo irreconhecível que foi exposto em caixão aberto no funeral de Carrillo Fuentes era na verdade o Senhor dos Céus. Alguns dizem que ele só queria desistir enquanto estava no topo e usou a história da cirurgia plástica para fingir sua morte e se aposentar em Cuba. Morto ou vivo, Carrillo Fuentes se foi para sempre. E sua partida deixou um vácuo no topo do cartel de Juárez. E as disputas entre os seus sucessores começaram imediatamente. Mais uma vez, El Azul colocou suas habilidades de negociação em prática. Inicialmente, ele propôs ter um conselho de líderes à frente do cartel, ao invés de um único líder. Ele imaginava algo como o conselho de administração de uma corporação.
Quando essa proposta falhou, El Azul apoiou o irmão de Amado, Vicente Carrilho. Por respeito ao irmão falecido, a alta hierarquia do cartel de Juarez aceitou a liderança de Vicente sem violência. Os irmãos Beltrán Leiva permaneceram leais ao novo líder, mas a maioria dos homens do cartel de Juarez não acreditava que Vicente tivesse habilidade de supervisionar o cartel mais poderoso do México. Ele era considerado fraco e não confiável. Possivelmente isso se devia ao fato de que Vicente não era apenas traficante, ele também era um viciado. Sob sua liderança, o cartel de Juarez sobreviveu, mas seu poder e influência despencaram. Da perspectiva de El Azul, a história estava se repetindo. Ele havia chegado ao alto escalão do poder apenas para ver sua organização vacilar após uma perda de liderança. Era hora de tomar uma decisão sobre seu próprio futuro com o cartel de Juarez. A seguir, vamos conhecer a escolha de El Azul. Agora, de volta à história. Após a morte de Amado Carrillo Fuentes em 1997, o poder do cartel de Juarez começou a diminuir. Havia uma abertura para que uma nova organização entrasse e dominasse as atividades criminosas no México. O velho rival de Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, sentiu que era sua hora de brilhar. Em 19 de janeiro de 2001, El Chapo desapareceu da prisão de segurança máxima de Puente Grande, onde cumpria pena por assassinato. A história oficial é que El Chapo escapou escondido em um carrinho de lavanderia, mas testemunhas dizem que ele foi escoltado para fora da prisão, vestido como um guarda, depois que seus associados pagaram um suborno multimilionário a oficiais dos níveis mais altos do governo. A verdade é que El Chapo conseguiu escapar da prisão e foi recebido de braços abertos pelo tenente do cartel de Juarez, Ismael El Mayo Zambada. El Mayo esperava assumir o cartel após a morte de Carrillo Fuentes, mas quando Vicente se tornou o chefe, El Mayo sentiu que era hora de seguir em outro caminho. El Mayo e El Chapo acreditavam que trabalhando juntos tinham influência suficiente para superar o cartel de Juarez e governar o submundo mexicano. Eles estabeleceram sua base de operações em Sinaloa e nomearam um novo grupo, Cartel de Sinaloa. Depois de mais de 3 décadas no tráfico, El Azul já podia sentir qual lado sairia vencedor. Quando El Chapo e El Mayo montaram o grupo rival, El Azul decidiu se juntar a eles. Mas, sendo um negociador cuidadoso, El Azul não cortou completamente os laços com o cartel de Juarez. Ele mantinha boas relações com os irmãos Beltrán Leiva, afinal sua nora era uma Leiva. Ele intermediou uma aliança entre os dois cartéis, que eles chamaram de A Federação. Mesmo com a mudança das estruturas de poder, El Azul trabalhou para manter os laços entre a Federação. Eles precisavam estar fortalecidos para os problemas que estavam por vir. Em 1993, El Azul havia conseguido um acordo de paz entre o cartel de Juarez e o cartel do Golfo. Era a decisão certa na época, mas uma década depois, as circunstâncias tinham mudado. Uma nova ala do cartel do Golfo havia se formado. Eles se chamavam Los Zetas e eram uma grande força a ser considerada. A organização criminosa Los Zetas foi fundada em 1999 por ex-militares mexicanos que se voltaram para o tráfico de drogas. Eles se distinguiam de outros cartéis pelo senso de fraternidade e pela devoção fanática ao líder Arturo Guzmán de Sena, também conhecido como Z1. Eles se chamavam Los Zetas porque nada vem depois de Z, e se autodenominavam máquinas assassinas a sangue frio. Eles carregavam armas projetadas para a guerra e, com sua formação militar, sabiam como manuseá-las. El Azul viu os Zetas como uma ameaça imediata. Como negociador, ele frequentemente tinha que apelar para o senso de razão e justiça de seus inimigos. Mas os Zetas não pareciam se importar com nenhuma dessas coisas. Eles nem se importavam com suas próprias vidas e tratavam cada missão como se pudesse se tornar uma operação kamikaze em potencial.
Uma canção popular sobre o grupo diz: "Nós somos 20 Zetas unidos como uma família. Nós 20 somos os mais poderosos com diplomas de suicídio. Nós sabemos que em cada missão nós podemos morrer." Para um homem como El Azul, que evitava o confronto a todo custo e tinha um medo intenso e secreto da morte, o credo dos Zetas deve ter sido muito perturbador. Então, em 2002, ele convocou membros dos cartéis de Juarez e Sinaloa para uma reunião em Monterrey. Com El Chapo, El Mayo, os irmãos Beltrán Leiva e Vicente Carrillo Fuentes sentados ao seu redor, El Azul disse ao grupo que queria erradicar os Zetas da costa do Golfo. Foi uma sugestão ousada. A violência entre gangues era comum, mas a ideia de acabar com todo um cartel rival ia além do alcance habitual do derramamento de sangue. Mas El Azul foi persuasivo. Ele se utilizou de seu notório magnetismo pessoal e convenceu a federação de que não era possível argumentar com os Zetas. A facção devia ser completamente eliminada para a segurança de todos. El Azul tinha trabalhado por mais de 3 décadas para aliviar as tensões entre os traficantes. Mas com essa reunião em Monterrey, o pacificador de 53 anos pôs em marcha uma das guerras de gangues mais sangrentas da história mexicana. Em novembro de 2002, o líder dos Zetas, Arturo Guzmán de Sena, conhecido como Z1, estava bebendo e cheirando cocaína em um restaurante de fast food em Matamoros. Uma testemunha local avisou o exército mexicano sobre a localização de Z1 e, ao sair do restaurante, ele foi cercado por soldados. Z1 foi baleado e morto no confronto. Seu número 2, Heriberto Lascano, também conhecido como O Carrasco, assumiu como novo líder dos Zetas. Ele suspeitava que a execução de Z1 havia sido planejada pela Federação Juarez-Sinaloa. Suas suspeitas se aprofundaram quando, 2 semanas após a morte de Z1, a federação lhe enviou uma nota que dizia: "Você tem 1 semana para desocupar o território de Reynosa a Nuevo Laredo." A guerra havia começado e Lascano não tinha intenção de recuar da batalha. No início de 2003, os Zetas montaram acampamentos de estilo militar para treinar centenas de novos recrutas. Eles se espalharam por países da América Central como a Guatemala, onde uma infraestrutura governamental mais fraca significava que eles enfrentariam menos resistência das autoridades. Lá eles recrutaram membros de uma unidade de elite do exército guatemalteco chamada Caibiles para treinar suas milícias. Os Zetas não tinham as mesmas conexões governamentais e a proteção policial no México que o cartel de Sinaloa possuía. Mas eles não tiveram problemas em recrutar novos membros para sua causa. Eles projetavam um atraente senso de moralidade e fraternidade que inspirava jovens em todo o país. Nos anos seguintes, gangues de ambas as costas enviaram mensagens uma para a outra através de sequestros e assassinatos. Os corpos eram encontrados torturados, decapitados e desmembrados. A violência não se limitou aos traficantes de drogas e seus chefes. Esposas, filhos e até mesmo civis aleatórios foram pegos nos ataques. Para El Azul, um homem que supostamente odiava a violência, o conflito se tornou um pesadelo. Em 2002, El Azul havia planejado a guerra contra os Zetas. Mas em 2007, após 5 anos e milhares de mortes, ele decidiu convocar uma trégua. Ele se aproximou do líder dos Zetas, Heriberto Lascano, para discutir um novo pacto, uma ressurreição da paz do norte. Lascano rejeitou a proposta de El Azul. Sua resposta foi simples: "Nós nunca faríamos um pacto com vocês." Os irmãos Beltrán Leiva, do cartel de Juarez, decidiram resolver o problema por conta própria e raptaram um primo de Lascano. Mas El Azul interveio pessoalmente e providenciou o retorno seguro do rapaz. Foi um gesto de boa vontade e funcionou. Em junho de 2007, houve um encontro entre os líderes dos cartéis do Golfo e da costa do Pacífico. Eles estavam todos armados. Todo mundo estava no limite. E então, chegou El Chapo. Lascano ficou tenso quando El Chapo se aproximou dele.
El Chapo olhou para o jovem líder dos Zetas de cima a baixo e disse: "Eu já teria te pegado." Era um quebra-gelo hostil, mas eficaz. Toda a sala irrompeu em gargalhadas. Com as tensões aliviadas, os dois lados começaram a negociar um acordo, que ficou conhecido como o Pacto Vale Hermoso, que tinha o propósito de dividir seus respectivos territórios e frear a violência. A costa do Golfo manteria seus territórios ao longo da costa leste: Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Campeche e Quintana Roo. A federação manteria os estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nairate, Jalisco, Guerreiro, Guanajuato, Querétaro e Oaxaca. Os dois grupos também concordaram que contribuiriam com fundos para subornar funcionários do Estado, para que ambos os grupos pudessem desfrutar da proteção das autoridades governamentais. A reunião foi seguida de uma festa suntuosa para celebrar o novo acordo. Por mais impressionante que tenha sido o fato de El Azul ter conseguido colocar esses criminosos na mesma sala para negociar o tratado, a paz não durou muito. A guerra veio naturalmente para esses homens violentos. As disputas territoriais entre os cartéis de Sinaloa e Los Zetas têm causado ondas de violência ainda hoje. Conflitos internos também surgiram dentro da federação. El Chapo não gostava dos irmãos Beltrán Leiva, porque achava que eles eram mais leais ao líder do cartel de Juarez, Vicente Carrillo Fuentes, do que a ele. A desconfiança era mútua. Na verdade, os brutais irmãos Beltrán Leiva descobriram que eles realmente preferiam os Zetas do que El Chapo. Quando a aliança entre os cartéis de Juarez e Sinaloa se desfez, El Azul foi pego no meio do conflito. Ele tinha laços com ambos os grupos, mas no final ele ficou do lado de El Chapo. É difícil contestar a lógica de sua escolha. O cartel de Sinaloa havia alcançado um status lendário no mundo do narcotráfico e se tornado uma organização criminosa de renome internacional. El Chapo ganhou a maioria das manchetes da mídia. A Forbes o chamou de o traficante de drogas mais poderoso do mundo. E a Comissão do Crime de Chicago o rotulou de inimigo público número 1. Mas El Chapo nunca teria alcançado esse status sem a ajuda de seus associados, El Azul e Ismael El Mayo Zambada. Sob a liderança desses três homens, o cartel de Sinaloa se tornou o mais ativo fornecedor de drogas para os Estados Unidos. O cartel de Sinaloa, que está ativo até hoje, enviou centenas de toneladas de remessas de drogas para cidades como Atlanta, Houston, Chicago e Los Angeles. Eles são responsáveis por inundar os Estados Unidos com quantidades nunca antes vistas de heroína, cocaína e metanfetamina. El Azul desfrutou do sucesso do cartel de Sinaloa, mas não da atenção que ele atraiu. Ele sempre trabalhou nas sombras, atrás de líderes como Amado Carrillo Fuentes e El Chapo. Mas, em 2000, ele estava se aproximando dos 60 anos e tinha vivido mais do que quase todos os seus associados. Ele sabia que sua discrição não poderia escondê-lo para sempre. Durante décadas, Juan José Esparragosa Moreno serviu como conselheiro de confiança para 3 diferentes sindicatos do tráfico de drogas, orquestrando tratados de paz entre chefes rivais. O traficante, conhecido como El Azul, não atraía tanta atenção quanto alguns de seus associados mais extravagantes. Mas, eventualmente, as autoridades policiais americanas começaram a notar as conexões entre os milhões de dólares em dinheiro do narcotráfico que saíam dos Estados Unidos e a crescente rede de negócios de El Azul no México. No ano 2000, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Designação de Narcóticos Estrangeiros. A lei permitiu que o Departamento do Tesouro congelasse os ativos de traficantes de drogas identificados dentro da jurisdição dos Estados Unidos. O ato também proibiu qualquer cidadão dos Estados Unidos ou corporação de fazer negócios com suspeitos. Graças a esta lei, o governo dos Estados Unidos não precisava desperdiçar mão de obra para descobrir traficantes e colocá-los na prisão. Eles poderiam enfraquecer as organizações criminosas, congelando suas finanças.
Em 2003, o Departamento do Tesouro identificou El Azul, de 54 anos, como um dos maiores traficantes de drogas sob a lei. Nesse mesmo ano, um grande júri em Houston apresentou uma acusação contra El Azul por importar substâncias ilegais, entre outros crimes. Por volta da mesma época, ele foi colocado na lista dos traficantes de drogas mais procurados do México, com uma recompensa de $2 milhões por informações que levassem à sua captura. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também emitiu uma recompensa de $5 milhões por informações que levassem à sua prisão. Mas apesar dessas recompensas, El Azul permaneceu em liberdade. As conexões que mantinha com policiais federais e representantes do estado eram seus bens mais valiosos. Ele evitou ser capturado, permanecendo nas regiões onde desfrutava de maior proteção. Há boatos de que El Azul teria construído uma casa em Morelos, uma região no centro do México, e que sua filha Nádia namorava com o governador. Ainda assim, o governo dos Estados Unidos manteve a pressão. Em 2012, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estendeu suas sanções contra El Azul e sua família, visando suas 2 esposas e 4 de seus filhos, todos detentores de propriedades em nome do traficante. Os familiares de El Azul e as várias empresas de fachada que eles operavam foram proibidos de fazer negócios nos Estados Unidos. Inicialmente, esse não foi um grande golpe, até que o governo mexicano seguiu o exemplo dos Estados Unidos. Em 2013, o Ministério das Finanças mexicano congelou as contas bancárias conhecidas do traficante e impediu que ele e sua família abrissem novas contas. El Azul tentou evitar as sanções e o congelamento dos bens. Ele ordenou que sua esposa, Ofélia Monson, transferisse fundos para a mãe. Mas as autoridades americanas souberam do plano e logo adicionaram a mãe de Ofélia à lista de sanções. No entanto, a família tinha outras estratégias. A filha de El Azul, Nádia, que foi descrita como bonita e elegante, chamou a atenção de um executivo de um banco em León, em Guanajuato. O executivo providenciou pessoalmente para que ela depositasse um cheque administrativo de mais de 27 milhões de pesos, o equivalente a cerca de 1,5 milhões de dólares, em uma nova conta. Quando os investigadores descobriram a nova conta, o dinheiro já havia sido transferido para várias entidades de El Azul em todo o México. El Azul conseguiu se manter com a ajuda de sua família, mas dentro de sua família criminosa, o cartel de Sinaloa, os problemas se aprofundaram. Desde sua fuga da prisão em 2001, El Chapo tinha permanecido livre graças aos subornos às autoridades e seus esconderijos remotos nas montanhas de Sierra Madre. Mas os militares conseguiram prender vários membros da equipe de segurança de El Chapo em fevereiro de 2014 e os guarda-costas presos informaram sobre o paradeiro do chefão. As autoridades perseguiram El Chapo até sua propriedade à beira-mar em Mazatlán e finalmente o prenderam em 22 de fevereiro de 2014. Ele logo enfrentaria extradição e julgamento nos Estados Unidos. Parecia apenas uma questão de tempo até que El Azul encontrasse o mesmo destino. Mas, mais uma vez, ele conseguiu escapar da lei, embora não tenha vivido para se gabar disso. Em 8 de junho de 2014, um jornal de Sinaloa noticiou que Juan José Esparragosa Moreno havia morrido. Ele tinha 65 anos de idade. Os detalhes eram obscuros. A família de El Azul alegou que ele havia sofrido um acidente de carro em Guadalajara. Ele machucou as costas e foi internado em um hospital para tratamento, onde os médicos o aconselharam a permanecer em repouso. O notório hipocondríaco aparentemente ignorou os conselhos. Quando ele se levantou e tentou sair do quarto do hospital, sofreu um ataque cardíaco e morreu instantaneamente. Entretanto, a família dele nunca apresentou um corpo para provar sua morte. Eles alegaram ter cremado seus restos mortais. Nenhum hospital jamais emitiu qualquer registro indicando que um homem com a descrição de El Azul tenha morrido sob seus cuidados.
Na verdade, a única evidência que sugere que El Azul foi admitida em um hospital é a gravação de uma câmera de segurança com imagem granulada, mostrando um homem de aparência semelhante em uma sala de emergência em Zapopan, em Jalisco, no dia 8 de junho de 2014, no mesmo dia em que a morte de El Azul foi noticiada nos jornais. Como Amado Carrillo Fuentes antes dele, alguns especularam que El Azul havia fingido sua morte para se aposentar em paz. Quer ele estivesse realmente morto ou não, a família de El Azul lamentou publicamente. Eles realizaram 3 missas funerárias e construíram um mausoléu extravagante em um cemitério nos arredores de Culiacán, a capital de Sinaloa. Mas devido à escassez de evidências, o governo mexicano não pôde confirmar oficialmente que El Azul estava morto. O julgamento de El Chapo nos Estados Unidos, que começou em novembro de 2018 e terminou em fevereiro de 2019, desencadeou um circo de cobertura da mídia focada no chefão e seus associados. O testemunho do julgamento se referiu repetidamente ao falecido El Azul. O popular programa da Netflix Narcos México estreou em novembro de 2018. Ele cobre a ascensão do cartel de Guadalajara, estrelando o ator Fermín Martínez como El Azul. Mais de 4 anos depois de sua suposta morte, jornalistas no México ainda estão relatando a misteriosa morte de El Azul. O governo dos Estados Unidos também não o esqueceu. As sanções ainda estão em vigor contra a família e as empresas do traficante. E ele ainda está na lista dos mais procurados do FBI para caso ele decida ressuscitar. Hoje, o cartel de Sinaloa ainda é uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo. Sem líderes experientes como El Chapo e El Azul no comando, o cartel pode enfrentar um caminho difícil pela frente. Mas, como sempre, novos chefões já estão surgindo para ocupar o lugar de seus mentores. O filho mais velho de El Azul, Juan José Esparragosa Monzón, continuou o legado de seu pai. Ele tem sido acusado pelo governo mexicano de lavar dinheiro e administrar as finanças do cartel de Sinaloa. Relatórios descrevem Monzón como líder do cartel em Barra, no México. Apesar de suas semelhanças, parece que ele não compartilha a propensão de seu pai para a pacificação. As autoridades associaram Esparragosa Monzón a rixas internas mortais entre as facções do cartel de Sinaloa. Ele tem sido relacionado a um recente pico de assassinatos e violência nas cidades fronteiriças de Tijuana e Mexicali. Em janeiro de 2017, Esparragosa Monzón foi preso pela polícia mexicana na capital de Jalisco. Durante sua prisão, 3 armas foram descobertas em seu carro, juntamente com 2 quilos de cocaína. Ele foi enviado a um centro de detenção, enquanto as autoridades iniciavam um processo de extradição para os Estados Unidos. Enquanto Esparragosa Monzón estava sob custódia, os jornais relataram os privilégios extravagantes que ele tinha atrás das grades. Ele pode não ter construído uma boate na prisão, como seu pai havia feito, mas ele tinha acesso a cocaína e maconha. Tinha um telefone e uma TV de plasma em sua cela, além de permissão para visitas conjugais com prostitutas. Tudo isso durante seus primeiros 56 dias na prisão. Em 16 de março de 2017, Esparragosa Monzón esteve presente para a contagem de presos pela manhã. Mas ao meio-dia, as autoridades descobriram que ele e outros 4 prisioneiros associados ao cartel de Sinaloa estavam desaparecidos. Os funcionários penitenciários soaram o alarme e iniciaram a caça aos fugitivos. Eles vasculharam a área por horas, mas não encontraram nenhum sinal dos prisioneiros. Jornalistas e oficiais do governo criticaram o evento como apenas mais um em uma série de falhas crônicas de segurança na prisão. Atualmente, Juan José Esparragosa Monzón continua foragido. Talvez ele e seu pai estejam aproveitando a aposentadoria juntos, em uma praia em alguma cidade obscura na costa do Pacífico. Eles podem estar jogando cartas e bebendo conhaque, enquanto confiam em suas inúmeras conexões com o submundo para manter seus segredos seguros e o dinheiro das drogas fluindo.
Salve, família! Azul, o homem das sombras, navegou pelo submundo como poucos conseguiram. Em um mundo onde as traições, tretas e as quedas são companheiras constantes, ele conseguiu permanecer de pé, adaptando-se e mantendo-se nas sombras, onde a verdadeira influência reside. Mas, como toda lenda, sua história é cheia de mistérios e perguntas sem resposta. Sua queda permanece envolta em incertezas, assim como muitos dos capítulos de sua vida. E mesmo após o seu suposto fim, as marcas deixadas por ele continuam a moldar o México e além. Talvez ele tenha encontrado um destino diferente do que muitos acreditam, ou talvez, como tantos outros antes dele, tenha simplesmente desaparecido, mantendo sua aura de mistério. A história de Azul nos lembra que, no submundo, o verdadeiro poder não está nas manchetes ou no caos descontrolado, mas na habilidade de se manter um passo à frente, invisível, mas sempre presente. O legado de Azul vive não apenas nas histórias contadas, mas nas estruturas e alianças que ele ajudou a criar. Assim encerramos mais um documentário daqui do canal, mas as sombras que ele habitava continuarão a assombrar o México por muito tempo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias do submundo. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção. Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!